Fala pessoal, boa noite, uma boa segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live na nossa Twitch. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. É nossa segunda semana de lives aqui na Twitch, pré-draft. E hoje, durante essa semana, vou ter algumas lives ainda bem legais. Soltei lá no meu Twitter. Vamos discutir quarterbacks amanhã com o Luiz. Quarta tem mock com o Matheus lá dos canais ESPN. Vai ter lives durante o draft também para vocês acompanharem, mas eu não podia deixar de fazer uma live falando da minha equipe, do Miami Dolphins, não tinha como. E eu trouxe uma pessoa que pouca gente sabe, mas foi a pessoa com quem eu tive meu primeiro contato como jornalista, e eu ainda nem fazia faculdade ainda, ele pode até falar um pouco mais. Já vou agradecendo o pessoal que está começando a seguir aqui, o Undefeated Team se tornou um seguidor. Durante a semana, provavelmente a Twitch vai liberar algumas coisas, então eu vou conseguir liberar os emoticons, tudo certinho. O João Braunert também. Esse QR Code que eu coloquei aqui na live é do meu PicPay, para se alguém quiser dar qualquer tipo de ajuda, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Lembrando que as lives são de graça, o grupo do Telegram é de graça, o canal do YouTube é tudo de graça. Mas chega de enrolação, vou apresentar aqui para vocês o Ciedro Augusto, que foi o criador do blog do Miami Dolphins Brasil e foi meu primeiro contato com a equipe. Boa noite, Ciedro. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite aí, Matheus. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Vamos falar um pouquinho sobre futebol americano, draft e principalmente sobre os Dolphins. Em 2017, eu ainda não tinha ingressado na faculdade de comunicação, acho que 2016, na verdade, né? Quando eu vi um cara no grupo do Miami Dolphins Brasil produzindo textos lá, o cara com uma foto bonitona no estádio. Eu falei, vou falar com esse cara, quero escrever. Já tava querendo escrever. E o Ciedro me ajudou. A gente começou a escrever alguns textos ali, falava sobre jogadores, a gente falava sobre Kiko Alonso, a gente falava sobre Cameron Wake, que eram os caras da defesa de Miami naquela época. E foi quando a gente teve nosso primeiro contato juntos, assim, né? Escrevendo juntos. A gente passou uma temporada quase inteira escrevendo aí e foi uma temporada bem legal porque o Miami chegou nos playoffs, né? Foi 2016 e assim foi muito legal e o Matheus, né, quando me mandou uma mensagem eu até estranhei, falei, nossa, cara, tô querendo participar de um blog que eu estava escrevendo. Daí a gente foi se conhecendo e, putz, assim, se tornamos parceiraços, assim. Sim. Até hoje a gente debate, toda vez que o Miami faz uma burrada ou não, a gente bate uma bolinha. E eu acho que eu tenho que voltar a escrever pro blog, porque 2016 foi a última temporada dessa equipe dos playoffs. Então eu acho que a gente precisa retomar esses textos para ver se dá sorte esse ano, né? Vamos ver se agora, nesse formato de live aí, se a gente pega aquele embalo do blog lá e o time embala, né? O ano passado quase foi, mas esse ano eu estou bem confiante. Bom, já que a gente está falando, já vamos entrar direto ao assunto. Lembrando que qualquer dúvida, comentário de tudo que a gente for falando, é só deixar aqui no chat. Meu chat está aberto aqui, já começando com o Undefeated e como fazemos burradas. O draft pode ser um cenário onde a gente vai debater isso um pouco. Tive umas discussões hoje no Twitter quando eu soltei meu mock e algumas pessoas estavam falando sobre pegar ou não pegar a linha ofensiva, mas a gente vai chegar lá. Bom, primeiro, Cedro, a gente teve muitos jogadores saindo, muitos jogadores chegando. A gente viu o Ryan Fitzpatrick ir embora, a gente viu o Matt Breida ir embora. Eu tô com alguns nomes anotados. A gente viu Kyle Van Noy, Ted Caras. Mas desses caras que foram embora, qual você acha que vai fazer mais falta para esse modelo que Miami tem jogado? E qual fez menos falta, não vai fazer importância ter ido embora? Bom, eu acho assim, esses free agents que acabaram saindo, a gente tinha assim aqueles caras que contribuíam. Acho que de todos os que mais dos que contribuíam, o que mais vai fazer falta, com certeza, é o Fitzpatrick, né? Fitzpatrick era o cara que dava a liga no time, assim, né? Ele é um cara, além de ser um bom quarterback, um cara que tem experiência, um tutor pro Tua, ele era um cara que era querido demais por todo mundo, né? Então, assim, era o cara de vestiário, o cara que
todos os jogadores O elenco gostavam gostava dele, muito, né? A gostava gente muito dele, assim. e eu entendi quando o Miami cortou o Fitzpatrick, foi muito chato, mas eu consegui entender. Mas foi uma situação muito delicada, porque ele veio em 2019, quando o time abertamente estava na reconstrução, era um cara que o elenco todo gostava muito. Tem muitos vídeos dele com os jogadores que a galera simpatizava demais. Queria só agradecer o Rafael Brancaleone, que fez o primeiro donate aqui do canal, obrigado. É, e assim, acho que a gente vai sentir falta dele mais por essa parte de tutor, porque 2021, na minha concepção, já era realmente o ano que o Tua ia assumir de vez o ataque. Outro jogador que eu anotei aqui que eu acho que a gente vai sentir um pouco de falta, que talvez a gente tenha que buscar no draft, é o Shaq Lawson. Ele foi envolvido na troca com o Houston Texas, pelo McKinney, o linebacker que veio. Já também falando um pouco depois do corte do Kyle Van Noy, porque o McKinney faz mais ou menos o que o Van Noy fazia. Mas eu gostava muito do Shaq Lawson, porque era um cara intenso os 4 períodos. E eu acho que a gente vai precisar buscar algum cara nesse draft que seja esse edge que vai conseguir gerar pressão o jogo inteiro. Então, assim, no meu ponto de vista hoje, a posição que o Miami mais tem deficiência hoje de todas as posições é em edge. Assim, acho que pass rusher já não era um pass rusher fenomenal o ano passado. Sim. Porque, assim, nós tivemos uma quantidade razoável de sacks, mas muitos desses sacks vêm em blitz, né? Então, você tinha, assim, o 1 contra 1, a gente não tinha um edge, assim, o Ogba fez isso bem no começo da temporada, mas da metade da temporada para frente, ele deu uma estagnada, né? Então, e aí você conseguia muitos sacks em blitz, e aí era blitz Com o com o próprio Baker Van Noy, bastante, com né? o Van Winkel, né? É, O Jerome mas Baker também era muito Jordan usado, né? Em Baker, eu situações estava tentando assim. lembrar o nome, era o Jordan Baker, que eu estava tentando lembrar, sim, que eram os caras que em blitz eles sempre surpreendiam e a gente conseguiu fazer, o time conseguiu vários sacks com esse pessoal fazendo blitz. Só que o problema é que blitz você força demais a secundária, né? Então, assim, você trabalha sempre no limite, né? Quando você tem uma secundária que tem o Xavier Howard, isso funciona bem, né? Porque, assim, do lado do Howard, o quarterback já, né, sabia que ali, se lançasse ali, a possibilidade de completar o passe não era grande e a possibilidade de ser interceptado era também. E a chegada do Byron Jones também ajudou muito o Miami a poder usar esses pacotes com mais marcação homem a homem, porque são 2 cornerbacks que são mais ou menos nessa atuante. O Howard até sofreu um pouco mais em situações de zona. Eu lembro que eu, particularmente, eu não sou o maior fã do mundo do Xavier Howard, mas ele é um cara que quando ele tá em homem a homem, ele consegue ali se desdobrar muito bem. E dá boa noite aqui pro Siqueira, tá participando com a gente. E agora vi uma pergunta até do Albuquerque, que vai estar com a gente amanhã falando sobre quarterbacks. Falou, tô na área, uma pergunta para vocês. Vocês preferem trade down, pegar um WR como Chase, ou Smith, ou Sewell? Falando já um pouquinho sobre draft, eu coloquei aqui Miami com 4 necessidades que eu particularmente enxergo. Que são linha ofensiva, inside linebacker ainda, eu acho, edge, WR e safety. São 5 posições que Miami tem que atacar de alguma forma durante esse processo. A gente tem na primeira rodada a escolha número 6 e a número 18. A 6, que foi naquela troca por São com o São Francisco, que a gente desceu para dar 3 para 12. Depois voltamos para 6. Se você tivesse a número 6, Ciedo, qual jogador você escolheria pensando que esses 3 caras podem estar lá? Chase, Smith e Sewell, por exemplo. Então, Matheus, eu acho assim, durante muito tempo eu imaginava que a 6 seria ou um tackle, né, o Sewell, né, ou um wide receiver, né, o Chase, o Smith ou o Weddle, né. Uhum. Mas aí, olhando os vídeos, assim,
e começou aquela questão do Kyle Pitts, né? Ah, não, ele é um cara muito rápido, muito grande, né? E aí eu fui, no começo eu tinha uma certa resistência, porque eu olhava o grupo de tight ends do Miami, acho que é um grupo bom, né? É um grupo, assim, bateu o recorde de jardas recebidas, o grupo como um todo, da história do Miami, né? Miami nunca, O uma Gesicki temporada... cresceu demais no esquema do Changay ano passado, né? Sim, e eu acho sim, e o Sheeran, né? Ele é um cara que entrou muito bem, porque ele é um cara que faz o bloqueio muito bem, o que eu disse que tem dificuldade, mas ele é um cara que ele, quando a bola é lançada nele, ele tem recebido com frequência. Sim. Então, assim, ele desafogou um pouco daquela marcação que o Gesicki tinha o tempo todo, né? Sim. Então, isso ajudou também o Gesicki. Mas olhando o Kyle Pitts, assim, ele realmente traz, né, algo que, assim, é difícil do time adversário marcar ele, né? E é um cara que é difícil você deixar passar, né? Você vê ele ali sobrando, é um cara que não é tão fácil você falar assim, a gente tem o Gesicki, que é um cara que, assim, eu acho que o Gesicki é o tipo de jogador que quem acompanha Miami gosta muito, e quem não assiste muito Miami não sabe quão bom ele é. O Albuquerque até mandou, gosto muito do Gesicki. Ele é um cara que ele cresceu muito, eu acho que ele foi mais um dos jogadores que no começo de carreira foi prejudicado pelo Adam Gase, porque assim, todo mundo sabia que o Gesicki não era um bloqueador. E no primeiro ano dele na NFL, ele foi o tight end de Miami que mais foi usado em situações de bloqueio. Então ele acabou sendo exposto por um negócio que a gente já sabia que ele era fraco, que era ser um tight end mais bloqueador, até porque ele não é um cara tão robustão. Ele é um tight end um pouco mais magrinho, vamos dizer assim, não é um cara tão de linha. Mas eu particularmente acho que se o Kyle Pitts estivesse na 6, assim como o Siqueira mandou, também acho que ele não vai sobrar. Eu tô com o sentimento de que a Atlanta não vai trocar a 4. Eu acho que eu iria com ele, mesmo que o Chase estivesse na board ou se o estivesse na board. Eu pegaria ele, porque assim, no começo eu olhava assim e falava, putz, mas assim, já tem o Gesicki, tem o Sheeran, tem o Durham, eu acho que era um grupo já forte, mas assim, eu acho que o Miami precisa de um slot. Sim. Eu acho que, assim, do grupo do grupo de wide receiver que o Miami tem hoje, nós não temos um slot, tá? E aí, assim, nós sofremos o tempo todo, né? Desde que o Jarvis Landry saiu, nós não temos mais um Ai, que slot, saudade, né? né? Na, Que de, saudade do Jarvis Landry com 12 recepções por jogo, né? assim. E eu acho que assim, o Pitts, ele não é um cara para jogar no slot. Eu estava Não, olhando as não. estatísticas dele, ele é dos tight ends, ele é um dos que menos, né, tem recepções no slot. Mas o Gesicki joga muito bem no slot, né? E aí você poderia botar o Gesicki fazendo slot. Eu particularmente, eu gosto da ideia de ter os dois. Eu não acho que é uma situação onde, se você tiver o Pitts, o Gesicki vai ficar apagado, ou não dá para usar os dois porque nenhum dos dois é um exímio bloqueador. Eu não vejo dessa forma. Mas eu penso assim, é porque a escolha de Miami, ela vai passar muito pelo que São Francisco fizer. Porque o que São Francisco fizer vai afetar provavelmente o que o Falcons faz. Eu acho que não afeta o que Cincinnati vai fazer, porque eu acho que Cincinnati vai fazer a escolha. E eu tô com o feeling que eles vão. Eu até discuti no Twitter hoje. Escolher o Jamar Chase na 5 como CEO na board é um erro. É um erro sim, porque o Joe Burrow já vem de lesão. A OL de Cincinnati ficou em 25ª colocação no quesito pressões ao quarterback, ou seja, cedia muita pressão todo jogo. Trouxe o Reef só, que não é um cara que resolve seu problema. Cincinnati não tem dinheiro para buscar a OL no mercado. Então, passar o Penei é você desperdiçar uma chance muito boa de um cara que está muito pronto para a NFL. Só para eu dar uma acompanhada aqui no chat, deixa eu ver, o Lucas mandou Kyle Pitts é um unicórnio, é verdade. Muitos falam que ele é o melhor prospecto tight end da história. O Undefeated Team mandou, não esqueça que agora temos 2 coordenadores ofensivos. A gente ainda tem que entender como que isso vai funcionar, quem vai chamar as jogadas, se vai ser cara ou coroa, se vai depender do dia. O Siqueira mandou perfeita definição. Quem é Finn ama o Gesicki
e quem só vê de vez em quando não faz ideia do quão bom ele é. Isso é verdade. Thiago mandou pro Pitts sobrar na 6 depende de muitas cagadas dos 49ers. O Vic Tush mandou Gesicki e Smythe serão felizes na próxima temporada. Pegar Pitts já alivia a pressão em pagar 10 milhões para o Gesicki em 2022. Eu acho que o Gesicki, ele é um cara que ele vai atingir o mercado, mas por essa questão que a gente falou, que pouca gente vê ele de perto, ele não deve ser um cara que vai ter um preço tão inflado, a menos que esse ano ele tenha uma temporada muito, muito explosiva. Mas... Aí, pode falar, pode falar. não, desculpe, Imagina. Thiago. Matheus. Eu vejo assim, eu acho que ele. Eu gosto demais dele, assim, acho que ele é um cara muito bom. Mas pelo fato dele não ser um bloqueador, né, o valor dele como tight end cai no mercado. Né? E assim, como está entrando um novo contrato da televisão lá nos Estados Unidos, para a próxima temporada, o teto salarial vai subir bastante, né? Esse ano os times sofreram demais com o teto por causa da pandemia. Da pandemia. O Lucas até mandou aqui, ele falou que o cap vai subir em 2022, dá para pagar. Eu também acho que... Mas assim, vamos falar de draft, a gente falou mais ou menos da escolha número 6, eu acho que eu vejo num cenário, vamos supor um cenário onde o Penei Sewell, o Ja'Marr Chase e o Kyle Pitts não estejam disponíveis, que isso não vai acontecer. Um dos três vai estar lá. Se nenhum desses três caras tiver, aí eu sou adepto ao trade down por algum time que queira quarterback. Aí pode ser Denver, pode ser Washington Football Team, eu não gosto, porque aí a gente cai demais na primeira rodada. Teria que ser uma oferta muito boa. Mas assim, Denver, dependendo da situação, ou Patriots eu acho que não, a gente já discutiu isso, é muito difícil escolher na primeira rodada ser trocada por jogador. Agradecer a Sofis Zura, que está seguindo a gente agora aqui no canal. Mas assim, se esses três caras não tivessem na board, aí o trade down é aceitável, mas não muito grande, sabe? Não sair ali para 17ª ou para depois disso, porque a gente também tem a 18, né, na primeira rodada. Eu acho assim, eu não trocaria ninguém acima de 10, da 10ª escolha. Né? Eu acho que ficar a 12ª que a gente tinha na primeira troca com o São Francisco era uma escolha assim boa, não pela escolha em si, mas pelo o pacote que a gente recebeu em troca. Então, assim, acho que era uma escolha, era uma troca boa, né, para o Miami. Agora, voltar para a sexta era assim, pensando em pegar um jogador desses top. Sim. Se não der para pegar um jogador desses tops e tiver uma possibilidade de trade down até o 10º, tudo bem. Se não, escolhe. Né? Eu penso que o Devonta Smith, ele é um cara que é um risco gigante, mas ele, quando eu olho ele jogar, o olho brilha de você ver ele jogar assim. Sim. Porque as rotas dele são perfeitas. Assim, você olha ele correr a rota, você fala assim, se esse cara tivesse 20 libras a mais, né, ele seria a segunda escolha e, olha, talvez tivesse gente que escolhesse ele como primeiro. Né? O Devonta Smith, eu acho que muito se passa pelo peso dele. Então, talvez, se ele saísse na 6, que perguntaram aqui em cima, deixa eu só confirmar quem foi. Foi o Siqueira perguntando um cara que seria surpresa. Eu acho que o Devonta Smith poderia ser uma surpresa na 6. Porque, como eu falei, eu acho que Kyle Pitts, Penei Sewell ou Ja'Marr Chase, um dos três vai estar na 6. Então, você passar um desses três caras pelo Devonta Smith, eu não acharia errado, mas eu veria como uma surpresa, porque esses outros três caras estão muito mais bem cotados. O Siqueira falou que ele não quer o Devonta Smith. Esta tweet não permite críticas a Devonta Smith, ok? Eu sou um defensor, entrei em muitas brigas no Twitter por causa do Devonta Smith. Brincadeiras à parte, é um cara que eu gosto muito. Acho que a galera tá se importando muito com o peso dele. E ele já veio de uma competição muito pesada no college, onde a única lesão que ele teve foi quebrar o dedo. E quebrar o dedo é um negócio que não é musculatura,
não é uma questão técnica, foi um acidente que ele teve na final contra o Ohio State que ele quebrou o dedo. Perguntaram se ele é o novo Darren Sproles, eu acho que não. O Darren Sproles não tinha toda a capacidade, tudo que o Devonta Smith pode fazer dentro de campo. O Siqueira falou, eu não duvido que se passar esses três a gente vai de Micah Parsons. Devonta Smith é um risco desnecessário na 6. Devonta Smith é muito bom. Teve o do Diego e teve o Lucas dizendo que ele é um risco desnecessário na 6. Por isso que eu falei, se ele sair na 6, eu acho que pode ser considerado uma surpresa, porque um desses jogadores assim considerados melhores ainda vão estar na board. Micah Parsons pode ser um cara que a gente pegue se rolar esse trade down, como o próprio Cedro falou. Se, por exemplo, Dallas quer garantir o Patrick Surtain, vamos dizer assim. Aí Dallas vai dar 10 para 6 e Denver não escolhe o Micah Parsons, que Denver é uma das equipes que está cotada para escolher o Micah Parsons. Não seria uma escolha ruim. Micah Parsons tem a questão do trote, do bullying que ele fez na época universitária, mas fora isso, o jogo dele não é um negócio que te preocupe em muita coisa. O que você acha da ideia de talvez trazer o Micah Parsons? Então, eu acho assim, eu não vejo o Miami selecionando ele, a não ser que ele caísse demais, assim. Uhum. Chegasse lá na 18, né? Porque, assim, eu acho que é um risco, por causa da personalidade dele, é um risco grande. Ele tem uma red flag que eu acho, assim, bem incômoda. E, assim, a gente viu esse ano passado aí o quanto essa questão de personalidade pode atrapalhar um jogador com o Isaiah Wilson, né? Você vê, o Houston selecionou ele alto, né? E tá aí, ó, tá na rua aí. E Porque, provavelmente não deve voltar para a NFL, né? né? Então, assim, ele é um cara que e eu não vejo, né? O nossa, fugiu o nome técnico do Miami agora. Brian Flores. Brian Flores, nossa. Eu não vejo o Brian Flores selecionando ele. Não Sim. é eu olho assim para o Brian Flores, não acho que só se fosse assim algo que ele Na caísse 18, na demais. 18 faz sentido. Na Vamos dizer 18, na assim. 18 o risco faz, porque daí me assemelha muito a 2016, quando o Miami selecionou o Tunsil, Sim. né? Que também teve, assim, não era um cara que tinha problema antes, né? A red Durante o flag, colegial, a mas red aqui. flag do Tâncio veio minutos antes do draft. Para quem não sabe, ele vazou um vídeo dele com uma mask bomb dele vaporizando alguma coisa, porque a gente nem sei se pode falar na Twitch. E isso derrubou ele, porque ele era um cara de top 5, começou a cair em muitos times, ele começou a cair, e acabou sobrando no colo de Miami, que percebeu não, né? Arriscou de que aquilo não seria um problema para ele no nível, na NFL. O Eliton Murday mandou, na 6 vai ser Chase ou Smith, é bom estarmos preparados já. Como eu falei, na 6, um desses três caras sobra. Kyle Pitts, Penei ou Chase. Um dos três vai sobrar. E qual dos três sair, pra mim, tá bom. Mas falando da 18, Cedro, vamos falar de atacar outras necessidades. Eu tenho uma pique que eu gosto muito na 18 e pouca gente gosta. Para quem acompanha a Miami Dolphins, sabe que a secundária ela é recheada de bons corners, mas safety é uma grande bagunça. O Bob McCain, teoricamente, é o nosso melhor safety desde a saída do Fitzpatrick, quando ele pediu para ir embora em 2019, depois daquela lavada contra o Baltimore Ravens. E o Bob McCain não é dos safeties mais espetaculares, é um trabalhador honesto, cara que faz seu trabalho na secundária. Só que a classe de safeties ela não é muito boa. E um nome que eu gosto muito é o Trevor Murray, que é safety de TCU, trabalhou em características que Miami gosta muito de usar, e é um cara que eu gosto da 18, porque eu acho que ele não vai estar disponível na 36. Então é um nome que eu gosto, mas acho difícil de sair. Na 18, vamos supor que na 6 a gente consiga ficar com o Ja'Marr Chase, por exemplo. O que você atacaria na 18? Você atacaria safety, linha ofensiva? Então, eu tenho a minha 18, eu quando estava fazendo aqui os meus levantamentos aqui de possibilidades, na 6 eu elenquei aqui
5 possibilidades. Aham. Né? Na 36 elenquei mais umas 4, 5, mas na 18 eu tenho, assim, ó, essa aqui, se não sair ela, eu vou ficar muito triste. Pode Muito falar. Vamos triste, lá, porque eu vamos acho lá. que é o Najee Harris. Eu, Ah, assim, não. na, eu, na, e, sabe, eu vou te dizer assim, ó, qual que é o problema que eu vejo do running back? Aham. É que eu acho que se passar pela 18, os 3 melhores running backs vão sair antes da 36. Sim. Eu não vejo o Harris, o Etienne e o Javonte Williams? Devonta Williams, né? É, não saindo antes da 36. Né? E eu acho que, apesar de você olhar, quando você olha para Miami hoje, né, os running backs, né, o Myles Gaskins teve uma temporada muito boa, o Ahmed no O final Ahmed da foi uma temporada, grata surpresa, né, né? Porque a gente não dava sim, nada para ele. né, A e, gente trouxe também o Malcolm Brown, né? e, e Que veio exatamente, do Rams, né? Se eu não estou enganado. Rams, do isso. Rams. E Sim. o Malcolm Brown. Mas o problema, sabe qual que é? Eu não vejo nenhum desses 3 como sendo o running back número 1, o cara que vai carregar o ataque, né, Uhum. o tempo inteiro. Então, assim, eles se completam, mas nenhum deles é o cara de carregar o piano. Sim. Né? É o cara que vai correr 15, 16 vezes por jogo aí. Sim. Ó, Né? vamos lá. Acompanhando o chat, gente, obrigado. O chat tá bom hoje. E você falava de Harris, gerou confusão aqui, ó. O Lucas mandou, pelo amor de Deus, running back na primeira rodada não. O Diego Monteiro mandou, Jock ou Evan Collins tem muito mais a cara do Flores na 18. Siqueira mandou, 18 Nadi, tamo junto. O bonde do Nadi, o Wellington mandou. Aí o Lucas mandou, Evan Collins ou Tevin Jenkins na 18. Se Miami não escolher o Penei na 6, se ele não sobrar para Miami na 6, ou se Miami preferir algum recebedor, eu não descarto algum OL na 18. Eu acho que o Tevin Jenkins ele não vai passar de Locão, não, de Las Vegas. Porque eu acho que Las Vegas gosta muito dele, porque o John Gruden gosta desses caras mais meio doidão. Pra quem não Uhum. viu, a minha entrevista com o Tevin Jenkins, que tá lá no canal, ele manda um palavrão quando eu faço a pergunta pra ele, sabe? É um cara que muita gente gosta, eu gosto dele. Eu acho que, assim, é um cara que encaixa com o que Miami precisa, que é uma OL que é mais assim forte. Por mais que a Miami tenha escolhido nos últimos anos, Miami fez 3 escolhas de OL no draft, investiu em linha ofensiva agora na free agents, trouxe o Mascura para ser teoricamente nosso center, trouxe o Fluker, DJ Flicker, que é um cara que eu não gosto, mas veio teoricamente para brigar para ser titular. Então, na 18 eu vejo Miami podendo atacar na de Harris, ou ela vai depender muito do que fizer na 6. Se não pegar nenhum recebedor na 6, eu acho que aí na 18 vai vir um recebedor. E aí vai ser aquela questão de melhor jogador disponível. Seja o Waddle se ele cair, Smith se ele cair, Betterman se ele cair. Porque Tyrande eu não gosto de nenhum, além do Kyle Pitts para a primeira rodada. Nenhum. Eu não sou do bonde do Najee Harris, então me perdoem. Eu acho que a gente poderia. Eu acho que, por exemplo, você falou, e eu até anotei o nome dele aqui também, o Javonte Williams de North Carolina. Eu acho que ele vai estar na 36, então é um achado para mim melhor. Mas alguns outros nomes que eu trouxe aqui que a gente pode pensar é o Coramoa na 18. Nosso grande Coramoa, o novo queridinho do Brasil. É um cara que eu também gosto, pelo que o Brian Flores gosta de fazer. Falaram do Zayvon Collins, eu acho que também é um jogador que é um edge, como o Cedro falou, que é um cara que a gente precisa, é um cara que vai gerar pressão. Acho que, por exemplo, se Miami fizer alguma troca nesse meio, a gente pode ir com o Kawhi Paye, que é um edge de Michigan também, que eu gosto muito, porque é um cara que o Brian Flores vai gostar de usar, né, Cedro? Esse é um dos caras que eu acho que, assim, talvez um dos melhores edges que tem no draft. Mas, assim, Eu acho que é o melhor, desculpa te interromper, mas é, eu acho que é o melhor. só para voltar no Najee Harris, eu vou defender a escolha do Najee Harris por 2 motivos, tá? Primeiro, se a gente vai jogar no RPO, né? Sem um jogo corrido, não tem RPO.
Sim, né? Porque o run vem primeiro do que o resto, né? Então, assim, sim. sem jogo, né, é impossível você sem um running back. E eu acho que ele traz, além da questão dele ser extremamente atlético, um cara que tem uma visão, paciência na linha, então nas corridas internas, pode você vê assim que ele para, vê o bloqueio e É um cara muito paciente, né? nossa, Ele espera a jogada se desenvolver, né? isso eu concordo. E ele tem um assim ótimo na recepção, assim acima da média para running Sim. back. Né? É um cara que pô, assim É, ele tem, né? Ele abre até uma possibilidade que a gente tinha lá atrás com o Damian Williams, sim. depois que o Miami liberou ele, nós perdemos isso, que é o passe em profundidade para running back. Sim. Eu acho que o Najee Harris ele se mostrou um bom recebedor. Isso eu fiz um pouco quando eu estava analisando o Mac Jones. O Mac Jones era um cara que ele lia metade do campo e quando aquela metade dele não era agradável, o check down dele já era o Najee Harris. E o Harris conseguia produzir muito recebendo esses passes. É o que eu falo. Eu, Matheus, não escolheria Najee Harris na 18, mas eu entendo muito da narrativa, que ele não vai estar na 36, que ele não deve passar dos Steelers ou não passaria dos Bills, que também é um time que quer buscar um running back. Mas, ó, pra você ver, o Elilton mandou Smith, Nadir, Leatherwood, pro Tua se sentir em família. O Andefira te mandou, traz logo o Saban de volta. É. Diego Monteiro mandou, Miles Gaskin dá conta, teve mais de 90 jardas de scrimmage. É assim, eu acho que uma boa linha ofensiva faz running backs serem melhor do que eles realmente são. São Francisco é a prova disso, que teve caras ali que não eram de grande renome, que conseguiam produzir. É, acho que você estruturar a linha ofensiva é mais importante do que running back, mas eu concordo com o Ciedo que assim, ó, a gente tem no topo, assim, a gente tem a 6, 18, 36 e 50. Primeira e segunda rodada. E a 81, só que a 81 acho que já é terceira, se eu não estou enganado. Terceiro. Das 6 até a 50, uma delas tem que ser running back. Porque eu concordo que nenhum dos caras que tá lá é o jogador número 1. Então eu acho que a gente precisa de um running back. Seja o. Ó, quatro running backs que eu gosto, que eu acho que poderiam ser número 1, são Harris, Etienne, Javonte Williams. E um cara que, por exemplo, eu vejo que a gente poderia pegar na 81, que aí fugiria um pouco disso, é o Dermot Felton, que é um running back também que é muito versátil e é um tipo de. Eu vi ele essa semana. Então, Essa semana eu tava olhando lá ele. e é um tipo de jogador que encaixa muito com o que o Brian Flores gosta de fazer. O Unfold Evan, agora um seguidor, obrigado. Eu preciso agradecer todo mundo que hoje está tendo bastante participação aqui na live. Diogo Monteiro, Jared Patterson na 156 e deu. Jared Patterson é um cara que eu gosto também. Outro jogador por quem eu falei, um running back um pouco mais parrudão. Não recebe tanta bola, mas é uma boa opção de meio para final de draft. Mas assim, Cedro, fora desses caras mais assim famosos, vamos dizer assim, os Najee Harris da vida, os Penei Sewell, tem algum jogador durante esse processo que você viu, que você gostou, ou que você olhou e falou, eu acho que esse cara encaixa aqui em Miami? Então, eu assim, comecei fazendo, assim, pela ordem, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, assim, bom, para 6, o que que tem? Para 18, né? E aí, Uhum. quando eu comecei a chegar mais para o final, Uhum. né, eu encontrei algumas coisas, assim, que eu gosto demais, Então assim, né? vamos conversar, vamos É, conversar. então, assim, eu acho que o Miami vai draftar um center, Bem acho. tá? A minha primeira escolha era o Queen Menes, né? Na 50, tá? Mas na pesquisa eu acabei olhando bastante coisa do Josh Myers e eu Uhum. acho que assim o Josh Myers era um cara que na 81 Uhum. ele né, há uma possibilidade dele chegar lá e era um cara que Sim. assim não é um cara para ser titular no dia 1, né? Mas Mas é ele é um um cara cara. que, por exemplo, a gente tem o Matt Skura, que teoricamente vai ser o center titular esse ano, é um cara com quem ele pode se desenvolver, né? Exatamente. Então, assim, eu no meu mock eu coloquei o Queen Manners na 50.
Mas, assim, não ficaria triste, por exemplo, de escolher outro jogador na 50 e pegar o Josh Myers na 81. Um nome de interior de linha ofensiva que eu gosto bastante é o Wyatt Davis. Só que eu acho que ele não tem essa disposição para ser center. Então talvez não faria tanto sentido, porque a gente já tem o Trey Flowers, por mais que ele não esteja jogando da forma como muitas pessoas esperavam. E o Diego Monteiro levantou uma questão aqui, ainda falando do Jared Patterson, que é verdade. Ele não recebia a bola em Buffalo porque não precisava, ele corria muito com a bola. E essa foi exatamente uma das perguntas que eu fiz para ele e ele falou, que é um termo nos Estados Unidos que é: se não tá quebrado, você não conserta. Então não tinha por que Buffalo usar ele como um recebedor se o jogo terrestre encaixava muito bem. E isso é verdade. No Pro Day ele mostrou que pode receber a bola. Os reports dele estão mostrando que ele gosta de receber a bola. E olha quem tá aqui na live, Rafão Martins, que honra. Pessoal, quando a gente acabar aqui, a live do Rafão começa às 9 aqui na Twitch também. Recomendo muito. Já participei lá. Conteúdo muito bom. Hoje, se eu não estou enganado, ele tem um papo com o Golim. Ele pode até confirmar aqui no chat. Então a gente vai acabar aqui mais ou menos umas 9 horas. Vai direto para a live do Rafão, que também é bem legal. Ele mandou aqui, dando uma passada rapidinho aqui antes de entrar na live também. Gosto mais do Meyers do que do próprio Mainers. Eu acho que o Mainers, ele foi um cara, ele confirmou aqui, hoje é AFC Draft Needs com Golim. Então, bora para lá às 9 horas, pessoal. O Mainers, ele foi um cara que ganhou muito barulho pelo Senior Bowl. O Senior Bowl dele foi espetacular, porque ele era um cara de D3, então a competição não era muito boa. Na 50, eu particularmente acho que poderia ser considerado um pouco alto para ele, mas na 81, que eu imagino que ele ainda esteja disponível, seria uma opção bem legal. E gosto dele também pelos mesmos motivos que eu gosto do Tevin Jenkins. Jogador intenso, jogador que finaliza bloqueio com muita qualidade, tem que se desenvolver um pouco melhor no jogo aéreo. A proteção ao passe dele não é tão boa quanto ao jogo terrestre, mas é um nome que eu gosto para 81. Para 50 eu acho um pouco alto. Eu acho assim, ele começou a me chamar a atenção quando o pessoal começou a comparar ele com o Ali Mappet, né? E aí eu olhei assim e falei, pô, vou dar uma olhada, porque assim, né? E assim, exatamente, eu lembro quando o Ali Mappet foi selecionado, ele era um cara cru, assim, mas era um cara que você olhava para ele assim e falava, nossa, se esse cara se desenvolver um pouquinho, ele vai ser fenomenal, porque ele era, nossa, feroz, assim. O Pedro Martins participando aqui, rapaziada, não sei se vocês comentaram, mas uma das maiores novidades da nossa temporada é que vamos ter 2 coordenadores ofensivos. A gente comentou isso ainda, tá muito nebuloso ainda como que vai ser toda essa questão, parece que o playbook vai ser montado junto. Eu não gosto, eu acho que a gente poderia ter investido em um coordenador de fato, ou promover um desses 2 caras para ser coordenador, até para evitar. Mas o Brian Flores é um cara que confia muito na comissão. Agradecer ao SFC Nicolas, seguindo agora o nosso canal. Aqui o Diego mandou, Rafão Martins não gosta do Penei Sul, eu prefiro o Slater, Tim Slater. Bom, pode falar. Com relação aos 2 coordenadores, eu acho que o problema era o seguinte, eu entendo a escolha do Brian Flores, porque ele não queria trazer ninguém de fora por causa do Tua, né? Para não ter que mudar novamente de coordenador, né? E aí o coordenador que viesse implantar uma filosofia nova, então ele queria uma solução caseira porque ele queria alguém que já conhecesse o Tua. Sim. E os 2 ficaram ali cabeça a cabeça, e aí ele não queria perder nenhum dos 2, porque se ele escolhe um, automaticamente o outro sairia. Ou poderia ficar um clima chato de ele foi promovido e eu não. E isso é importante, porque assim, eu levantei essa discussão hoje com o pessoal acho que é Fins Brasil, se eu não estou enganado, que eu descobri hoje esse perfil. Que muita gente critica o Tua já e esquece que o Changale não montou um ataque para o Tua. O ataque do Changale era para o Fitzpatrick e o Changale foi embora porque o Brian Flores falou que o Tua seria o titular em 2021 e ele falou que não ia ficar porque ele não queria montar um ataque para o Tua.
Então a gente notava muita diferença no jogo no plano de jogo do Fitz e do Tua, e a gente via que o plano de jogo para o Fitz era um pouco mais bem desenvolvido. O Siqueira 1710 agora é um seguidor, obrigado. O Undefeated Team mandou: incrível como o Miami tenta coisas que não fazem sentido. Dois coordenadores ofensivos é uma puta de uma. É uma puta de uma. Não sei se era red flag que você queria mandar aqui. Eu acho que tem que testar. Eu acho que o Brian Flores é um cara que mostrou que sabe treinar a equipe muito bem. É, Ainda acho que o principal de Miami vai ser a defesa e não o ataque. Vai ser o que vai garantir para o time mais oportunidades. E um nome que a gente não falou ainda, mas ainda pensando, falando um pouquinho de classe de safety que a gente tinha falado do Trevor Morin, um jogador que eu gosto para sair ali na 36 ou na 50, inclusive foi o cara que eu escolhi na board do draft do Cougars, que tá lá no Twitter, foi o Rich Grant, que é um outro safety também bem legal. É um cara que também já poderia chegar e jogar em Miami, porque como a gente falou, são cornerbacks bons, Byron Jones e Howard. O Noah chegou e tá se desenvolvendo ainda, foi mais usado em slot. Acho que vai ser o que ele vai fazer na NFL. E acho que a gente precisava também buscar nessa situação talvez algum safety. Se gosta desse cenário, tem algum outro safety que te agrada? Então, assim, eu gosto bastante do Rich Grant, mas eu não vejo o Miami selecionando, pelo menos não nas primeiras escolhas, um safety. Uhum. Porque, assim, até em parte concordo com você, com o McCain, mas o Brian Flores gosta dele demais. O Brian Flores montou a defesa em torno dele. Porque ele foi como a gente falou, porque ele é um cara que ele é trabalhador, sabe? Sim, A defesa de Miami é montada nesses caras que não são espetaculares, que não são formidáveis, mas que são caras que dão duro. Só que eu acho que, assim, falta, sabe? A gente tem dois corners muito bons. O mercado de safeties, a gente só tinha o Justin Simmons de Denver, que estava muito caro e não dava para pagar mais um jogador de secundária, como o Miami já estava pagando para esses dois caras. Então eu acho que o draft pode ser uma solução, porque assim, se você traz um jogador, seja o Rich Grant, o Morin, André Cisco ou outros caras que podem cumprir esse papel, você não precisa abrir mão do McCain, só que eu acho que você consegue talvez até utilizar ele de outras formas. E você vai ter um cara que, na minha opinião, seria melhor, Morin ou o Rich Grant. não, eu até concordo assim com você. Eu acho sim. Eu acho o McCain um jogador razoável. Assim, ele é um Sim, cara batalhador, mas ele não é excepcional. Né? exatamente. Mas eu não vejo o Brian Flores, né, hoje sacando ele do time. E do Sim. outro lado, o Eric Rowe, né, na última temporada, foi fenomenal marcando o Tyrants. Pô, você vê assim, ele marcando o Travis Kelce, porra, o negócio ficava olhando assim, falava assim, da onde que esse homem virou, assim, girar, e aí o cara É, tá e, e, virado. e eu achei legal, porque assim, teve umas duas, três recepções do Travis Kelce que o Rowe tava em cima e não Não, tinha o que fazer. E perguntaram pro Brian Flores, e o Brian Flores falou: jogadores que são níveis de Hall da Fama, volta e meia fazem jogadas de jogadores do Hall da Fama. Porque o Eric Rowe fez um trabalho muito bom cobrindo tight ends. Concordo com você. É o que eu falo, a secundária, os safeties, eles não são ruins, não são jogadores péssimos, horrorosos. Mas eu acho que faltava ali, por exemplo, se o Fitzpatrick tivesse ficado nessa secundária até hoje, a gente não estaria discutindo isso, sabe? Porque era um cara que ele se desenvolveu muito nos Steelers, com uma defesa muito forte, ok, mas era um cara que a gente já sabia que ia produzir bem, que ia produzir com qualidade, e foi embora porque não aceitou fazer parte do programa, né? mas eu acho que o problema dele era o seguinte, ele queria jogar no box. Sim, Né? E o Brian Flores, é exatamente nisso que nós estamos comentando. Ele não queria tirar o McCain da posição, porque ele gosta do McCain jogando boxe. sim, E aí ele queria, né, fazer o Fitzpatrick, né, jogar recuado marcando Tyrande. E o Fitzpatrick não queria fazer isso. sim. Né? Ele. É o que a Né? gente fala. E aí ele, quando ele pede a troca porque ele viu que ele não ia conseguir jogar na posição dele lá, porque o Brian Flores não ia deixar ele, né, no lugar do McCain, porque o Uhum. Brian Flores gosta demais do McCain. Eu tava até com algumas anotações aqui.
Um outro jogador que a gente pode ver em Miami é o Bray Breeze, que é um safety de Oregon também, mas aí é mais final de draft. É um cara que, por exemplo, é um safety que pode jogar dentro do box, é um cara que pode cobrir um pouco mais de slot, apesar de que o próprio Diego Monteiro aqui falou que a gente já tem bastante jogador no slot, para jogar no slot corner, e é verdade. Responda a pergunta aqui do SFC Nicolas. Gold House colocou que as 3 prioridades para pick 6 de Miami deveriam ser Chase, Smith e Sewell, nessa ordem, já contando com o Pitts fora da board da equipe, e que não deveriam escolher o Waddle, a não ser que desse um trade back. Você concorda? Foi o que a gente falou. Se o Chase estiver na board, e aí é o que eu falo, se o Chase estiver e o Kyle Pitts não, é Ja'Marr Chase. Não tem discussão, sabe? Foi até o que eu falei. Eu acho que Miami precisa de linha ofensiva, mas se um cara como o Chase sobrar, não dá pra passar, sabe? É um cara que eu não passaria na 6. Eu acho sim, eu também não passaria por ele. Mas entendo, por exemplo, quando eu olho hoje para Miami, tem assim, você vê muita gente falando que Miami vai se arrepender por ter feito as trocas e ter saído da posição 3, porque corre o risco de perder, né, o Pitts e o Chase. Tá? Eu não encaro dessa forma, porque assim, eu acho que o Pitts é um cara muito acima da média. Muito. Né? Eu não acho que ele é um tight end revolucionário, né? Tem gente que coloca ele assim, porra, como se ele fosse, né, mudar a posição. Não, eu acho ele assim. Eu acho que ele é um cara que tem muita velocidade, um raio de recepção fenomenal, assim, pô, a bola passa 3 metros longe dele, ele estica aqueles bração lá e pega a bola. Né? É impressionante, pô, se fala, pô, como é que o cara consegue pegar, recepcionar as bolas, que, pô, a bola tá muito longe da mão dele. Né? E ele é um bom bloqueador, não é um excepcional bloqueador. Sim, Eu, por exemplo, não, considero. não tem medo de bloquear, né? É um cara que. Exatamente. Né? Mas eu, quando olho, por exemplo, ele não é um bloqueador que o Jimmy Graham era quando saiu do universitário. O Jimmy Graham, porra, era porra, né? É um mutante, né? Sim. Bom, então, né? Ele é um bom bloqueador e pode Sim. se aperfeiçoar para se tornar um excepcional. Claro. Né? O Ja'Marr Chase, eu acho que ele assim, ele é o wide receiver número 1 do draft. Por muito, Mas eu vejo por muito. eu vejo um problema, na verdade, 2 problemas dele. Um é que essa temporada que ele passou fora, né? Ela, assim, ele teve uma grande temporada em 2019. Sim. E aí, assim, eu tenho um pouco de receio nesses caras que têm uma grande temporada e daí, Sim. assim, se ele tivesse repetido aquela grande temporada esse ano, 2020, eu ia falar assim, não, é o cara para pegar. E todos os jogadores que deram opt-out, eles meio que vão ter essa tuazão, agora um seguidor, obrigado. Todos esses caras que não jogaram em 2020, alguns caras vão ficar meio assim, será que vai? O Gabriel Rulli também, fala Rulli, obrigado que você está aqui participando com a gente agora. São caras que vão estar não questionados, mas que a galera vai ter um pouquinho de receio, né? E qual que era a outra preocupação que você tinha com o Chase pra gente já ir fechando por aqui? E a outra preocupação que eu tenho com ele é a questão do slot. Assim, ele joga no slot, mas se você olhar o número de recepções que ele teve no slot, é menos de 10% do total de recepções que ele teve. Eu acho que eu não vejo. Desculpa, é que eu não vejo ele sendo usado como slot. Eu vejo ele mais jogando na parte de fora do campo como X. Então, exatamente isso que eu vejo. Só que daí o problema é que o Miami, quem vai jogar no slot? Né? Você vai colocar o Will Fuller para jogar de slot? Né? Vai botar o Parker para jogar de slot, para tomar trombada no meio do campo? Teoricamente, um cara que pode fazer isso, mas não tem ficado saudável, é o Preston Williams. Porque apesar de ele ser um cara mais mais encorpado, ele consegue quebrar a melhor rota de curta direção, vamos dizer assim. É um cara que quebra melhor a slant, é um cara que quebra melhor uma in. É um cara que pode fazer essas coisas. Só pra gente... O João, ele mandou aqui...
qual a opinião sobre o Brandon Jones? Não acham que Flores vai querer desenvolver o menino no lugar do McCain? O Brandon Jones foi uma grata surpresa do ano passado do draft. Eu acho que Miami fez certinho usando ele em situações, sem dar muito tempo para ele de campo, mas colocando ele em situações onde ele pôde aparecer. E é um cara a se desenvolver. Mais uma vez, Miami treina muito bem. A gente já consegue ver o que Miami consegue produzir com jogadores um pouco mais limitados e fazer esses caras se desenvolverem um pouco mais. Cedro, só pra gente tá chegando aqui já perto de 1 hora, tá tendo bastante participação. E, gente, eu tô tentando manter sempre 1 hora para não ficar um negócio muito cansativo. O pessoal mandou aqui, ambos disponíveis. Se ambos estivessem disponíveis, Chase ou Sewell, quem vocês escolheriam? Eu iria de Chase. Eu iria de Sewell. A gente fica no 1-1 nessa questão. Deixa eu ver. O Diego mandou Jonathan Adams Jr. na 258. Vai ser a melhor pick do draft. Alguns caras assim do dia 3 eu não consegui ver. O Lucas mandou do Damar Hamlin aqui, que ele foi até o capitão do Brian Flores no Senior Bowl. Não é um nome que eu tô conseguindo ligar a ninguém. Mas eu vou dar uma olhada nele para ver se eu consigo entender um pouco melhor o jogo dele. O Lucas mandou, não temos nem WR1, precisamos desse WR Parker, precisamos desse WR Parker, não é bom o suficiente. Albert Wilson e Bolden Jr. são opções no slot. Teoricamente o Albert Wilson volta, porque ele deu o opt-out ano passado, né? O Nicolas mandou, bati bastante na tecla que colocar o Chase no slot para ele se aproveitar da fiscalidade contra corners menores e mais fracos. O Briggs mandou, boa noite, Matheus, acho que esse ano nosso Dolphão vai para as cabeças. E o Siqueira também mandou, não, Ornelas, Preston não faz slot, vamos ter que buscar. É uma discussão muito grande, porque a gente fala, tem muito nome já hoje, mas nenhum que se destaca assim pra gente poder cravar nesse time titular, né? O slot talvez seja a peça ofensiva que eu olho pro time do Miami e sinto mais falta, que é o cara que vai receber uma bola e vai ganhar jardas depois do contato, assim, nós não temos. Sim. Tá? Daria para fazer o quê? Para botar o Gesicki jogando assim, 70% dos snaps no slot. Sim. Só que para isso teria que draftar o Kyle Pitts. Um nome de draft que a gente pode buscar é o Rondale Moore. É um wide receiver já mais nessa situação slot. Kadarius Toney é um cara já nessa situação slot. Mas de uns tempos pra cá eu tô ficando um pouco mais com o pé atrás com o Toney, gostando mais do jogo do Moore. Então talvez fosse uma escolha que já me agradaria um pouco mais. Cedro, a gente tá chegando aqui no final. Queria te agradecer pela participação. Todo mundo que tá participando, por muito tá sendo um recorde hoje de pessoas aqui na Twitch. Já te aviso que você está convocado a voltar aqui pós-draft pra gente debater também as escolhas. Vai ser um prazer. E, bom, queria te agradecer de novo, suas considerações finais, o seu jabá para o pessoal te seguir nas redes sociais. Bom, Matheus, eu que tenho que te agradecer por abrir essa oportunidade aqui para a gente estar conversando sobre futebol americano. Você sabe, né, lá desde 2016 eu sou um apaixonado por futebol americano, né? Eu até esqueci de comentar lá no comecinho. Eu sou um dinossauro do futebol americano. Eu comecei a assistir futebol americano em 90, né? Na Bandeirantes. Né? Então, assim, eu sou... Né, já tenho alguns quilômetros rodados aí no futebol americano. Então, assim, para mim, falar sobre futebol americano é um prazer, né? E ter essa oportunidade aqui no teu canal assim, né? Até porque eu gosto demais do teu trabalho, né? Você sabe disso, né? E assim, o pessoal que quiser conversar sobre futebol americano, quiser me mandar mensagem no Twitter, pode mandar lá no @Ciedro, né? Que a gente vai trocando figurinhas, né? Quem quiser me seguir lá, né? Então a gente está sempre falando sobre futebol americano aí, né? Porque a gente gosta demais. Ó, minha filha está querendo aparecer aqui na live também, né? Torcedora do Miami também. E eu sou marmento ainda, não sou muito. Eu jogo
futebol porque eu tenho um jogo. E também jogo futebol americano. Bom, gente, eu recomendo muito. Eu também tô com a minha camisa de Miami aqui. É que minha câmera não mostra tão bem. Cedro tá com a camisa do lendário Ryan do Tannehill, perdão. Mas assim, Cedro, obrigado de novo. Para quem quiser acompanhar, o Cedro ele não é tão do meio do futebol americano, mas é um cara que entende bastante, tá sempre à disposição para conversar. Vou trazer ele aqui pós-draft, vou trazer ele antes da temporada começar pra gente falar de novo sobre Miami Dolphins. Obrigado de novo, viu, Cedro? Eu que agradeço, Cedro, perdão. E agradeço a todos que assistiram a gente aí. Sim. E interagiram. E agora eu vou voltar agora só pra sala só comigo, mas pra gente já fechar a live. Um abração, Matheus. Um abraço, Cedro. Obrigado de verdade. Bom, gente, a gente chegou aqui mais ou menos na nossa 1 hora de live. Hoje eu senti que a gente podia até mais, porque o papo estava muito bom, o chat estava participando bastante, mas eu quero tentar manter essa 1 hora, porque eu vou fazer live todo dia essa semana, então eu não quero que seja desgastante para vocês. Eu falei que eu não ia fazer live no dia 1, mas talvez eu faça, porque eu estou gostando muito da resposta de vocês, de coração, tá tendo bastante gente aqui acompanhando. Então, até quinta-feira a gente decide se vai ter live ou não. Amanhã a gente volta a falar de draft, mas a gente volta a falar de quarterbacks. E o Siqueira manda grande abraço, fins up, é isso. Eu não escondo que sou torcedor do Miami Dolphins, mas disfarço muito bem o meu clubismo na maior parte do tempo. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Recomendo muito que vocês sigam o Cedro, porque ele é um cara que fala muito bem sobre futebol americano. E é um cara com quem eu aprendi bastante, não só sobre Miami, mas até sobre como escrever sobre futebol americano. Tem uns textos meus lá de 2016, 2017, que eu vejo e me dá um orgulho muito legal, porque eu já escrevia antes de fazer faculdade de jornalismo. Então, obrigado a todo mundo. Para quem não estava desde o começo, esse QR Code é para se você quiser me dar qualquer ajuda no PicPay. Eu não tenho o sub ainda ativado na Twitch. Então o PicPay é uma forma que, se você quiser me ajudar, eu agradeço bastante para continuar produzindo esse conteúdo. Mas as lives vão continuar totalmente de graça. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tá aí no chat, tem meu Twitter, meu Instagram, o canal do YouTube. E até o draft tem muita coisa ainda para vocês. Gente, obrigado de novo. Até amanhã, a gente volta às 8 horas da noite. E para quem quiser continuar vendo futebol americano, vai lá para a live do Rafa Martins aqui na Twitch também, que ele tá com um golinho hoje, falando sobre necessidades da AFC no draft. Valeu!